No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Café com Autoconhecimento. Hoje é dia 20 de junho. Estamos aqui, eu e a Luciana Salvador, duas terapeutas holísticas que amam trazer autoconhecimento para vocês. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Mi, tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos aqui no programa Café com Autoconhecimento, mais uma vez, e eu te convido a nos acompanhar. E a Mi hoje vai falar para a gente qual que é o tema, Mi? Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios da vida, né? Então, o tema é fugir ou enfrentar os desafios da vida. E aí eu te pergunto, né? Qual o seu maior desafio hoje? Ele é o mesmo de algum tempo atrás? Há quanto tempo que essa situação te persegue? Você é do tipo que se joga em algo novo ou odeia mudanças? E uma outra perguntinha aqui. Você já se deu conta de que tipo de desafio você tem mais dificuldade de encarar? É comum, né, em meio a muitas situações, né, nas nossas vidas, a gente ter medo de enfrentar os nossos desafios e os nossos problemas. Normal, é comum a gente fugir ou se esquivar e ficar ali, né, naquela dança, saindo de um, saindo de outro e não enfrentar. Isso é comum, mas não é normal. O normal seria a gente enfrentar os desafios, superar e aprender com as experiências. Mas eu acho que no meio dessa situação tem uma palavrinha que eu acho que causa muito medo na gente, né? Enfrentar os desafios. Então, essa palavra a gente acaba associando muito com lutar, guerrear, né? Brigar. E, na verdade, o significado dessa palavra enfrentar é olhar de frente. Quando a gente olha de frente os problemas, os desafios, a gente consegue avaliar melhor e avaliando melhor, a gente encontra meios e possibilidades de resolver e de solucionar. Isso é o que seria normal a gente fazer, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos aqui para evoluir e para realmente a gente se desafiar e a gente não enfrentando os problemas, não enfrentando os nossos desafios, a gente acaba caindo numa zona de conformismo muito grande, né? E a gente acaba aí sentindo realmente essa estagnação e parece que a coisa não vai bem, a gente não consegue sentir bem-estar, a gente não consegue sentir equilíbrio e, na verdade, a gente tem que enfrentar os nossos desafios e o tema de hoje é sobre isso. E se você se identificou e gostou aqui da nossa introdução, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. É isso aí. A gente é normal, é comum, né, na verdade, que a gente fuja, que a gente não queira enfrentar os desafios, porque a palavra desafio, problema, né, traz uma certa dor para a gente, um sofrimento, né? Então a gente quer vida boa, a gente quer vida feliz, vida tranquila, e a gente precisa, na verdade, fazer algumas mudanças internas em nós, até em mentalidade, em concepção do que realmente isso significa na nossa vida, para que a gente passe a buscar mais os desafios, né? Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a reverter esse tipo de situação, porque se a gente pega, a gente é do tipo que só foge dos problemas, dos desafios, a gente não cresce, a gente é uma pessoa que fica na zona de conforto, uma pessoa que fica lá na imaturidade consciencial, né? A gente não evolui, a gente não melhora, a gente não progride, não vai para frente. Então, a gente vai falar um pouquinho das situações que a gente costuma fazer isso, todos nós, né? Alguns mais, outros menos, mas a questão é, se eu fujo dos meus desafios, dos meus problemas, e eu não consigo ver aprendizado, oportunidade neles, tem alguma coisa errada. Então, eu estou tendo alguma atitude errada. E aí eu posso sim ir atrás, né, de ver meu emocional, o meu mental,
qual é o padrão que eu fui criado, como me ensinaram a olhar para esse tipo de situação, porque uma coisa é séria, né, Lu? Problema, dificuldade, desafio, a gente vai ter sempre. A mudança, ela acontece o tempo todo, a gente querendo ou não, né, Lu? Exatamente. E a gente já chegou aqui em um desafio enorme, né? Porque o parto, só a nossa entrada aqui já é um desafio. Mas quando a gente não enfrenta os nossos desafios, a nossa vida não flui, né? A gente não dá permissão para a vida fluir. A gente bloqueia. Quando a gente não enfrenta, a gente bloqueia e a gente trava e a gente vai ficar ali parado, né? É, girando em círculos até a gente conseguir adquirir aquela experiência. Normalmente, a nossa reação diante de um problema, diante de um desafio, muitos de nós, a gente entra numa espécie de infantilização, né? A gente não consegue olhar com maturidade o problema para conseguir realmente olhar ele de frente e ver as possibilidades de solucionar. A gente entra numa espécie de birra, né? Não quero, não quero, não quero, não vou, não vou, não vou. E aí a gente fica brigando com a situação, vai para frente, vai para trás, começa a culpar todo mundo, a gente começa a achar que nós estamos sendo bombardeados, atacados, e aí a gente entra nessa infantilização toda, enquanto a gente não desenvolver o nosso emocional, e desenvolver o nosso emocional está ligado a enfrentar os problemas e os desafios. Enquanto isso não acontecer com naturalidade, a gente vai estar enfrentando os desafios, ficando nessa infantilização, né, e nessa birra toda. Tem até um político que apareceu uma vez uma matéria na televisão que aconteceu aí alguns problemas na vida dele, e quando ele foi pego, ele esperneou, chorou, chamou a mãe. Então, apesar de ele ter criado o problema na vida dele, ele não conseguiu encarar o problema como adulto. Então, naquele momento, ele entrou em um estado de infantilização. E a gente faz muito isso na nossa vida. Essa questão que a gente está, todos nós estamos passando pelo coronavírus hoje, né? Independente se você está fazendo o isolamento ou não, se você já está aí na flexibilização, saindo, né, para trabalhar ou para qualquer outra atividade aí, todas as pessoas estão enfrentando uma situação muito difícil, né, por conta dessa pandemia mundial que está vindo. E está todo mundo falando sobre isso, todo mundo aí tentando trazer algum tipo de solução para o nosso bem-estar, para a gente conseguir se adaptar, melhorar a nossa vida, né, com o que está acontecendo hoje. Mas a verdade é que as pessoas que estão passando pelo que elas estão passando hoje, está muito mais potencializado, né? Por quê? Porque ela nunca olhou para isso. Então, os desafios, os problemas que ela está vivendo hoje, na verdade, é uma potencialização do que ela não olhava antes. Então, até uma das perguntas que eu fiz, né? Há quanto tempo você está enfrentando esse desafio? Porque quanto mais a gente foge, mais a gente posterga, pior esse problema vai ficando. E a vida encontra outros caminhos de você ter que assumir essa situação. Então, o mais fácil realmente é a gente parar, a gente olhar, olha, tem isso, o que eu tenho que fazer com isso? Geralmente, as pessoas, quando elas não trabalham o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, mental, elas ficam desesperadas, né? O mundo acabou, eu não sei mais o que eu faço, e aí o problema ele acaba tomando uma proporção muito maior do que ele realmente é. A gente, né, Lu, terapeutas holísticas, atendemos as pessoas justamente auxiliando as pessoas a encontrarem o próprio caminho, esse equilíbrio, né, esse bem-estar que a gente fala aqui. Por quê? Porque a maior parte dos problemas, na verdade, que a gente acha que a gente tem, a gente não tem, a gente inventa eles. E a gente inventa esses problemas quando a gente não enfrenta os desafios. Exatamente aquilo que a gente tem que passar é o melhor para a gente, vai fazer a gente crescer, né? Então, quando a gente para e pensa assim, olha, hoje eu sou uma pessoa que eu já estudei, já fiz faculdade, já fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, mas se você for olhar lá atrás, a sua primeira série, houve um medo, né? Houve, eu não quero ir para a escola porque eu tenho medo, eu vou ficar lá sozinha.
E você chorou, com certeza, né? A maior parte das pessoas choraram, não quiseram enfrentar aí essa nova realidade da vida. Mas a gente superou, a gente venceu, a gente seguiu em frente. Então, uma coisa que eu acho bacana, assim, para a gente sair dessa infantilização, né, é a gente tomar responsabilidade pela nossa vida. A gente tem que olhar mais para os nossos problemas, os nossos desafios, como eu falei, como uma oportunidade, como algo que vai ajudar a gente a sair de um nível para um próximo, né? Para a gente passar de fase, passar de ano aí, crescer na vida, né, Lu? A gente faz caca, né? Às vezes a gente erra, a gente faz alguma travessura, a gente faz alguma arte e a gente tem dificuldade de assumir, né? Assumir que a gente errou mesmo, assumir que a gente fez arte, porque lá atrás, né, a gente foi muito estimulado a não assumir os nossos erros. Porque quando lá atrás a gente fazia arte, a nossa mãe ou nosso pai já vinha ali com o chinelo na mão, quem fez vai levar. Então o que a gente fazia? Em vez da gente assumir o nosso erro, a gente empurrava por irmão. Foi o irmão, foi o vizinho. Então a gente não tinha coragem de falar, porque se falasse, a gente ia apanhar, né? E então o nosso não enfrentar, né, o não enfrentar dos problemas, dos desafios, vem muito, né, disso, né? A gente foi desencorajado. Em vez da gente ganhar alguma coisa, né? Se você assumir que você errou, se você assumir que você fez caca, que você fez arte, né, você não vai ficar de castigo. Né? Então, a gente foi desencorajado. A gente assumia e ainda levava o castigo. E isso faz com que, no ambiente de trabalho, a gente projeta muito essas situações de infância na nossa vida. Então, em muitas situações dentro do trabalho, às vezes a gente erra, né? Tem muitas, né? Tem muitas experiências que eu escuto que as pessoas erram e ali, né? Errou, tem que assumir a responsabilidade, né? Tem que arcar às vezes ali com os prejuízos do departamento, e aí quando o chefe chama para conversar, ou o líder do departamento, a pessoa já vai em uma situação, vai como se fosse uma criança, né? Já vai chorando, já sai da sala chorando, já fica chorando uma semana, e aí não consegue absorver aquela situação e se posiciona como criança. Porque vem muito isso, vem muito lá de trás, né? A gente projeta muito, né? Os nossos pais, nas pessoas que estão responsáveis por nós, no nosso ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar que a gente tenha um responsável, às vezes até em uma igreja ou alguma coisa assim, a gente vai levar aquela imagem do pai e da mãe ali quando você erra ou faz uma caca. E isso acaba desencorajando a gente a enfrentar o desafio e o problema. Quando, na verdade, eu acho que isso acaba trazendo à tona ali a vergonha, né? Eu não quero ser humilhado, eu não quero passar por humilhação. E aí a pessoa vai cada vez mais, em vez de enfrentar, ela vai reafirmando aquilo dentro dela, né? A vergonha, eu não quero passar vergonha, eu não quero ser humilhado, eu não quero falar que eu não sei, eu não quero assumir que eu errei. E a pessoa reforçando sempre esse comportamento e esses sentimentos, ela vai desencorajando ela mesma. Aquele comportamento dos pais, ela passa a vida inteira tendo o mesmo comportamento com ela mesma. Isso vai desencorajando ela a ir para frente, a ir para a vida, a realmente continuar o ciclo, né? E não andar em círculo, porque as pessoas confundem muito isso. Você falando aí, eu fiquei pensando agora, né? Que nem eu estou numa fase agora de calmaria, de tranquilidade, né? De uma vida assim, legal, para mim tá tudo certo, tá tudo bom. Mas o tanto que eu ralei lá atrás para chegar nessa condição hoje, eu fiquei pensando, né? O tanto que a gente já chorou, já sofreu, porque o autoconhecimento, essa transformação interna,
a gente tem que dar de cara mesmo com os nossos erros, com os nossos desafios, os nossos problemas, né? E quando você não está acostumado a fazer isso, dá uma certa dor, né? Mas hoje eu olho assim para às vezes um novo desafio, como que eu vejo ele? Eu falo assim, nossa, minha vida está muito parada, eu preciso de uma coisa nova. Então eu me coloco num novo desafio, né? Numa nova situação que vai me elevar, né, para um patamar diferente. E eu gosto muito de colocar isso, né? A gente já não está aqui a passeio, a gente não está aqui vivendo essa vida à toa. Todo mundo tem um porquê, todo mundo tem um motivo de estar aqui, né? E quando a gente acha que, deixa a vida me levar, depois eu dou um jeitinho, na hora que a bomba estourar eu vejo o que eu faço, né? Não é muito inteligente, não é uma coisa muito racional, né? Bacana de se fazer na vida. Então, quando você já se coloca para você enfrentar, para você encarar, você sair dessa situação aí que a Lu acabou de falar agora, né? Que a gente fica aí no padrão, né, que fomos ensinados assim e que as pessoas, não, ó, você tem que fazer desse jeito, porque se você não fizer assim não vai dar certo. E aí você foge, tem medo de sofrer. Então a gente tem que sair desse padrão, desse mimimi, né? Porque é um mimimi, na verdade. Hoje em dia a gente está vendo assim também muitas pessoas falando sobre prosperidade, né? Sobre evolução, crescimento. Tem até o pessoal que faz treinamento online, cursos online, pessoal de coaching também, né, de palestras. Então, o que está acontecendo com tudo isso? É uma nova visão de mundo. E as pessoas que não querem fazer isso acabam falando, esse povo aí não sabe de nada, ou não quer entrar nessa nova realidade que a gente está vivendo. E, de fato, a gente está vivendo, né? Até o nosso trabalho como terapeutas holísticas é isso também. A gente acaba desenvolvendo aquilo que as pessoas não conseguem fazer sozinhas, mas que de fato é o que todo mundo vem buscar. Porque todas as pessoas estão aqui, né, nessa vida, buscando o quê? O bem-estar. E o que é o bem-estar? Para cada um é diferente. Às vezes, para um lá é ganhar R$ 1 milhão e aí chegou na meta da vida. Mas o que aquela pessoa teve que fazer para ela conquistar isso? Né? Tem lá todas as dificuldades dela, os desafios, as coisas não vêm fácil na nossa mão, né? E a gente tem que sair dessa ideologia de que vida boa, vida fácil. Não é, vida boa é aquela que coloca pra gente ali os desafios e que a gente encara com coragem mesmo, né? Porque eu acho que essa é a palavra do programa de hoje, a gente ter coragem de olhar para aquilo, não ficar com medo, né, das coisas que podem acontecer. E se der errado? Poxa, deu errado, levanta e segue em frente, né? Assim que a gente tem que olhar para os nossos desafios. Eu penso assim, né? A gente não foge do problema, né? A gente foge do sentimento que esse problema desperta. Geralmente, a gente entra em contato com o quê? O sentimento de incapacidade, se sentir um fracassado, e aí a gente tem medo, né? A gente não une forças, né? Quando a gente se sente inferiorizado, incapaz, né? Fracassado, a gente não une forças para superar o desafio, enfrentar o problema. Na verdade, isso daí joga a gente mais lá para baixo ainda. Isso que a Michelle falou, né, da gente ter coragem, a gente tem, isso é um estímulo, né, a gente tem que se estimular a ter coragem. Isso aí a coragem a gente desenvolve, né, não é nenhuma habilidade natural, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Os desafios, eles são como lições, né? Lições de casa. A gente tem que enfrentar, ver as possibilidades tanto externas quanto internas, né? Quais forças eu reúno para mim enfrentar esse desafio, quais possibilidades eu consigo enxergar, porque cada vez que a gente olha para o desafio e a gente só consegue enxergar o nosso fracasso, o nosso sentimento de incapacidade, conseguir enxergar oportunidades de atravessar aquela pedra, atravessar aquela ponte, né, subir aquela escala. Não, a gente vai encontrar oportunidades de se jogar mais lá embaixo. Então, a coragem, a gente tem que estimular a coragem. Não é ir e fazer. A gente tem que
olhar para nós, ver o que em nós está errado, o que em nós, né, aonde que a gente está se sentindo incapaz, por que a gente carrega esse complexo de inferioridade, porque a gente não tem coragem de ir para frente, porque a gente não está conseguindo unir essa força para ir, porque se um ser humano consegue, como muitos conseguem, nós também conseguimos, nós não somos diferentes de ninguém. A diferença está que uns fortalece as crenças positivas e outros fortalece as crenças negativas. São essas crenças negativas que a gente, reafirmando todo dia para nós, a gente vai se desmotivando, a gente vai se desencorajando. E às vezes a gente fala, né? Às vezes as pessoas pedem, né, para a gente, eu quero uma indicação de livro, eu quero uma indicação de curso, né? Você passa, aí a gente passa livro, a gente passa curso, aí daqui a pouco a gente encontra com a pessoa, você leu, você fez, né? E tem muitos cursos gratuitos que tem aí nessa época de quarentena, né? Eu fiz, a me fez, outras pessoas fizeram, né? Mas tem pessoas que ganharam e não fizeram. Quer dizer, a pessoa não une forças, não une disposição, nem para fazer um curso que vai trazer para ela, gratuito, que vai trazer para ela autoconhecimento, que vai ajudar ela a enfrentar essas barreiras e esses obstáculos. Então, ela não tem nem a força da disposição. Isso é estímulo. Então, se você não estimular, né, não se fortalecer com conteúdo, com curso, até se inspirando em outras pessoas, vendo vídeos, você não vai reunir essas forças. E cada vez mais você vai reafirmar em você pontos negativos. E isso faz com que a gente, né, não saia do lugar, que é aquele famoso, a gente vê as pessoas reclamando, mas eu não saio do lugar, minha vida é sempre a mesma, eu não consigo, todo mundo consegue menos eu, né? E se todo mundo consegue é porque as pessoas estão ali juntando uma forcinha aqui, outra ali, e aí ela reúne a força para dar o próximo passo. E é assim que a gente tem que fazer. A gente está na quarentena e não podemos dizer que está todo mundo mal, que está todo mundo ruim, né? E a vida sempre foi assim. A gente tende a colocar a culpa, né, e desculpas sempre no externo, sempre no outro, sempre fora da gente, né? Então, porque o Brasil está em crise, por isso que eu não consigo emprego. Porque tá todo mundo aí fazendo tal curso, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro para pagar. E a Lu acabou de dar um excelente exemplo até, né, do que a gente está vivenciando nesse momento. A gente dá desculpa para a gente não enfrentar os nossos desafios, para a gente não sair da nossa zona de conforto. E é o que mais as pessoas fazem. E aí, quando você pega e você fala assim, olha, mas toma aqui de graça, aí a pessoa inventa outra desculpa, já não é mais o dinheiro. Aí, não, mas eu estou sem tempo agora. Não, é que aquilo não é prioridade para ela. Só que assim, se ela não coloca como prioridade o próprio desenvolvimento pessoal, tá tudo errado, a vida vai desandar, vai tudo dar errado. E não é só no profissional, né? Porque a gente tem até um costume que eu acho muito equivocado, porque a gente já nasce, né, com um esquema de vida que tem que ser seguido como se fosse uma linha reta e que todo mundo tivesse que seguir aquilo, senão você está fora do script, né? Senão está errado. Que é o que? É nascer, estudar, aí você se forma, faz faculdade, você namora, você casa, tem filho, né? Aposenta, aí envelhece, aí você vai curtir a vida. E quando você tá lá na aposentadoria, você curte a vida e você morre e tá tudo certo, a vida é só isso. Não, hoje em dia a gente está vendo que não é só isso. Outra coisa que a Lu falou também que eu achei o máximo, super bacana, é da gente, sabe, não ficar se comparando com as pessoas, porque infelizmente a gente faz muito isso. Ao invés da gente se espelhar em quem já fez algo, em quem chegou lá onde eu quero chegar, não, o que eu faço? Eu fico me comparando. Mas olha lá, fulano tem isso, eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir, né? Porque, ele ganhou da mãe dele, né? Tem essa casa porque, para ele é fácil, estudou em escola particular a vida inteira, eu não. Então, aí a gente entra, né, num processo de comparação, de baixa autoestima, de vitimismo tão grande, e a gente, ao invés de enfrentar, de seguir em frente, de ir para frente, para cima, né, dos nossos desafios, o que a gente faz? A gente fica dando uma de coitado, né? A gente fica usando todo mundo, né, todas as situações como muleta
para a gente se apoiar, para a gente se ancorar, e a gente fica naquela dependência, né? Emocional, dependência financeira, dependência física, o que for. A gente fica muito dependente nessas situações, né? E a gente tem muita coisa para falar, mas Lu, a gente já está no nosso tempo de entrar aí para o apoio cultural. Quer chamar para a gente? Bom, gente, né? A gente tem um monte de coisa para falar, mas a gente continua no próximo bloco. A gente vai dar uma pausa aqui para o apoio cultural e a gente volta em seguida. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Isso aí, até mais, gente. No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, gente. Estamos voltando aqui do Apoio Cultural. Vamos continuar com o nosso programa. O tema de hoje que a gente está falando é fugir ou enfrentar os desafios da vida. E aí, o que a gente faz? A gente já aí no primeiro bloco, né, já trouxemos algumas situações, algumas coisas do porquê que a gente tende sempre a fugir, né, a não querer encarar os problemas, por que que a gente toma, né, esse tipo de decisão na nossa vida e muitas vezes a gente patina, a gente deixa de crescer, a gente deixa de assumir coisas novas, deixa de ganhar coisas novas na nossa vida, justamente porque a gente não quer enfrentar os desafios, né, Lu? É isso aí. E não querer enfrentar os desafios, resistir, brigar, lutar, fazer birra, como a gente disse no primeiro bloco. Quando a gente tem esse comportamento, né, essa resistência, como que o nosso cérebro age? Nosso cérebro, por mais que a gente pense que ele está agindo contra a gente, não, ele está sempre agindo de maneira, né, que a gente se sinta, que ele consiga nos proteger, nos livrar das situações que a gente considera situação de perigo, né? Nesse caso, né, da gente resistir, não querer enfrentar, a gente está mandando uma informaçãozinha, né, que a gente que essa situação é uma situação de risco, que a gente se sente vulnerável, que a gente se sente em perigo. Então, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai juntar, né, ele vai juntar um conjunto de informações, né, para desenvolver mecanismos para a gente ficar numa zona de conformismo, né, já que a gente não quer evoluir, ele vai dar essa zona para a gente, uma zona de conformismo. A gente vai ficar nessa zona de conformismo. E para que essa zona seja, né, que a gente consiga justificar para a gente mesmo, por que eu estou aqui? Ele vai liberar para a gente um monte de reclamação, ele vai direcionar a gente a olhar só o que não está dando certo, né, ver assim, a gente vai começar a enxergar o quê? Enxergar pessoas que também faz a mesma coisa que a gente, não enfrenta os problemas, né, ou pessoas que não deram certo, e aí você vai começar a olhar fulano, vizinho, e falar assim, olha, ainda bem que eu não fui, tá vendo? Eu não fui por quê? Você viu? Ele foi, ele se estrepou, fracassou, tá vendo? Por isso que eu não vou. Então, você vai começando a justificar para você mesmo por que que você não está enfrentando os seus desafios e os seus obstáculos. Ele vai te dar reclamação, ele vai te dar um monte de justificativa, né? Ele vai te dar um monte, você vai começar a reafirmar todas essas crenças que você tem, e aí você entra nessa zona de conformismo e não sai nunca mais, porque você não encontra forças para sair. Então é assim que o nosso cérebro age. A gente pensa que muitas vezes ele está agindo contra a gente, mas a forma que a gente interpreta os problemas das nossas vidas, ele age de maneira a ajudar a gente, e não a atrapalhar. Sabe que tem poucos dias, na verdade, eu atendi uma cliente minha e ela comentou comigo, né, que a mãe dela está num estado depressivo, além do mais agora, nesse momento, então parece que potencializou, né, aumentou. Não à toa a gente fala as coisas aqui, a gente tem estudos de caso, a gente sabe que isso realmente está acontecendo com as pessoas, né? E aí essa minha cliente, né, acabou comentando com a mãe dela, olha, mãe, você precisa procurar, né, uma ajuda profissional, vai atrás. E ela também passa por uma psicóloga, né? Então ela indicou tanto eu quanto a psicóloga. E o que a mãe dela falou? Virou para ela e falou assim: eu não vou procurar nada disso porque essas pessoas vão ficar me julgando. Então, assim,
não é o papel do profissional, do terapeuta, seja de que tipo for, vai ser a última pessoa que vai julgar, porque ele está ali justamente como um profissional para ajudar a pessoa a sair dessa condição que ela está. Só que assim, uma pessoa que ela chega num nível depressivo, já somatizou tantas coisas na vida dela, ela já está num estado de vitimismo tão grande, num estado de, ai, a vida é ruim, nada de bom pode acontecer comigo, né? Dela achar que não tem mais solução, que ela se anula, ela se boicota num tanto que nem procurar ajuda ela vai. Então, às vezes a gente pega e a gente fala assim, né? Olha, a depressão é um caso sério. E é mesmo, é uma doença de alma, é uma doença que muitas pessoas, ela é silenciosa, porque ela vai vindo justamente com quem não enfrenta os desafios, né? Com quem foge, com quem evita, com quem tem medo. E quando você vai ver, você já está num nível, num estado de que você já não consegue nem mais discernir o que é bom do que não é, do que é errado, do que é certo. Inclusive, assim, só para contextualizar, a mãe dela, ela vai procurar ajuda, auxílio, sabe aonde? Em grupo de Facebook. E nesse grupos de Facebook, as pessoas não são as mais indicadas para ajudar, né, nesse problema. Muitas vezes até ajuda a potencializar isso, porque faz a pessoa continuar ali, né, naquele padrão, naquele vitimismo, naquela condição dela, meio que se apoiando em, ai, não fica assim, vai dar tudo certo. Só que aí a pessoa termina a conversa e já cai num buraco de solidão enorme, né, novamente. Então, assim, não tem jeito. Por mais que a gente não queira enfrentar, que é dolorido, né? Que a gente fala assim, poxa, mas isso daí tem necessidade, né? Não quero, e você foge, você tem que perceber esse padrão, né, Lu, que você tá agindo, que você tá tendo. E a partir do momento que você percebe isso, você já consegue mudar. Então, enfrentar, seguir em frente, colocar as caras, né, para bater mesmo, é você se colocar num posicionamento de vencedor, né? E não de fracassado, mas sim de vencedor. E não interessa o resultado que você vai ter. Pode ser que num primeiro momento você não consiga, né, ter aquele resultado que você quer, mas aí você já sabe pelo menos, opa, olha, eu errei aqui, então eu tenho que melhorar nessa situação. Então você já vai atrás de desenvolver novas habilidades, né? Você vai atrás de ver quem que pode me ajudar com isso. Você começa a abrir o seu leque de possibilidades para a sua vida, ao invés de você ficar naquela caixinha fechada, isolada, do medo, da solidão, da tristeza, da escuridão, né? Então, é só assim, eu estou falando disso, né? Lógico, depressão é um caso muito sério, precisa ser tratado, precisa ser visto. Não é para a gente achar que vai passar sozinho, porque não passa, a tendência é só piorar. Mas as pessoas têm esse comportamento. Então, quanto mais a gente foge, quanto mais a gente evita, pior as coisas vão ficando, né, Lu? É. E às vezes, né, você falou aí da pessoa procurar auxílio em grupos, né? Só tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está procurando um auxílio, né, em grupos que estão tendo comportamentos às vezes até piores do que os nossos, né? E em vez da gente ir para frente, a gente vai mais para trás, como a amiga falou. Então tem que realmente tomar muito cuidado e olhar realmente de frente, né, para a situação. Às vezes a gente foge da responsabilidade, mas a gente é mestre em tacar a responsabilidade nas costas do outro, né? E às vezes um simples grupo e a gente às vezes se encontra depois, né, de acompanhar as dicas lá no buraco e depois vai responsabilizar quem? O grupo, né? Não tem Que como. passando as informações e aí a gente tem muito, né? A gente tem muitos comportamentos assim, responsabilizar as pessoas pelos nossos atos. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Um comportamento que eu percebo bastante nas pessoas, né, um mecanismo de defesa, é uma certa arrogância na hora de assumir, né, que realmente precisa de ajuda, que precisa enfrentar um problema, enfrentar um desafio. Às vezes a gente não quer aprender, a gente tem uma resistência para aprender enorme.
E muitas vezes eu estou vendo bastante, né? Estou escutando bastante experiências que a pessoa perdeu o emprego, né? Com toda essa crise, com toda essa situação, a pessoa perdeu o emprego e a pessoa ganhava um certo X, né, de salário, e surgiu uma outra oportunidade, né, e às vezes a pessoa falou, não aceito, né, não aceito reduzir, não aceito essa função, e justamente, às vezes, nessa oportunidade está um desafio e está uma lição que muitas vezes a pessoa precisa aprender. Eu não estou falando que a pessoa tem que aceitar, eu estou falando que a pessoa tem que observar se essa resistência não é uma certa arrogância, se não é uma certa, eu já sei tudo e eu não preciso aprender mais nada, eu não quero, né, às vezes rebaixar minha situação, porque a gente está entrando em uma época em que muitas famílias, né, vão ter realmente que baixar aí os seus gastos, né? Nós mesmos já estamos fazendo isso, né, reduzindo o gasto, e muitas vezes esse desafio, né, que a gente está enfrentando agora, esse problema, né, de financeiro, saúde, tem muitas coisas para nos ensinar e muitas questões para a gente aprender e para a gente e todo esse aprendizado, toda essa experiência, mais para frente pode ser, né, que vale a pena a gente aprender agora para lá na frente estar mais forte para enfrentar outras coisas. E às vezes a gente está resistente, está com essa arrogância, está não querendo aprender mais nada, sendo que se a gente está aqui, enquanto a gente não sair daqui, a gente vai ter muito que aprender. E todo ano é uma lição, e toda situação é uma lição. Então, esse resistir, né, essa resistência para muitas pessoas é uma coisa, é um sentimento de não querer ser humilhado, não precisar disso, né? Então, olhar bastante para isso, né? Se eu não estou, né, olhando por cima, se eu não estou com a minha arrogância, né, muito potencializada, de não querer aceitar, hoje, às vezes, eu estou precisando muito e eu não aceito por conta dessa arrogância, né? Eu não quero aprender porque eu acho que eu já sei tudo, já aprendi tudo que tinha que aprender. E às vezes eu não quero aprender de uma pessoa mais nova do que eu. Às vezes eu não quero aprender de uma pessoa com menos experiência de vida que eu. Mas a gente, né, a gente está aprendendo todo dia aí com os jovens. Eu aprendo todo dia com as minhas filhas, né? E às vezes a gente não quer, né? A gente não quer. A gente acha que a gente está sendo humilhado em aprender com os mais novos. E, no entanto, não é isso, né? É uma resistência nossa, né? É um orgulho nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também para isso, tem que se atentar. Não deixar o orgulho, né? E essa arrogância tomar conta da gente. E juntando aí com o que você está falando, né? A gente precisa encarar situações com abertismo, né? Primeiro a gente se abre para depois a gente ver se a gente vai querer se fechar ou não. E a tendência das pessoas qualquer, não, isso daí não é para mim. Não, isso daí eu não vou fazer. Não gostei dessa pessoa, não vou junto nesse lugar com essa pessoa. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu já tenho meus amigos, para que eu vou conhecer gente nova? Você está num mundinho, né, num box fechado com aquele número de pessoas, você não se abre para conhecer novas pessoas, para ver o que aquele grupo novo pode te trazer, ou, sabe, são novas oportunidades, novas vivências, e isso que ela falou, de ter arrogância, de não querer aprender com os mais novos. Gente, está mais do que provado, até cientificamente, que as crianças, elas estão nascendo, né, as crianças de hoje, essa nova geração, é uma geração com uma consciência muito mais expandida, ou seja, eles pegam as coisas muito mais rápido, eles já vêm com um entendimento, né, das coisas que você não precisa explicar. Eles já estão, parece que 1000 passos à frente da gente. Então, a gente tem que, sim, se abrir. Então, antes da gente entrar numa situação aí que a gente não conhece, por que você já vai pegar e vai falar assim, não quero, isso não é para mim, não vou fazer? É que nem eu estava conversando com parentes, né, meus mais velhos, e eu falei, gente, vamos começar a investir e tal, né, em bolsa. Para isso a gente tem que estudar, ver, né, qual que é a melhor forma, né, porque cada um tem um perfil de investidor diferente.
E, não, isso daí não dá certo, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, sendo que você, com R$ 30, você já consegue investir. Então, então assim, é, dá uma olhada, como que você entra para uma situação nova. Se você já entra assim, negando, fechado, não querendo absorver, muda isso, sabe? Às vezes a pessoa chega com uma novidade para você, olha, tem tal coisa, o que você acha? Fala assim, vou pensar sobre isso, eu vou ver. E pensa mesmo, reflete, será que isso vai ser legal para mim? Será que isso vai ser bom? O que eu posso ganhar com isso, né? No sentido de não de interesse, de ai que feio o interesse, não. É você realmente tirar proveito das situações, mas não tirar proveito dos outros, mas das situações para você crescer, para você amadurecer, para você ganhar mais esse autoconhecimento que a gente fala tanto aqui, né? Até uma vez eu passei um curso para uma pessoa, o curso era gratuito, igual que a gente estava falando aí no primeiro bloco. O curso era gratuito, com um expert maravilhoso e assim, caro o curso, caro. Ficou gratuito agora aí na quarentena, eu passei para a pessoa e aí eu falei assim, depois você me fala o que você achou do curso e tal. E aí a pessoa assistiu uma aula e falou assim, eu não gostei não, né? Não vou assistir mais não gostei porque eu não gostei do jeito dele. E é exatamente o jeito dele que faz com que as pessoas aprendam mais rápido, memorizem aquilo com uma maior facilidade. Então a pessoa já foi tão fechada, né, e não gostou do jeito do outro, tudo bem, não tem problema. Só que aí você vê que você repete isso em várias situações diferentes, né? Uma hora é no curso, outra hora é nessa, eu tenho que aprender uma coisa nova, tenho que fazer uma coisa nova, outra hora é para o cargo. Eu já vi gente, né, por exemplo, na empresa que eu trabalhava antes de ser terapeuta, não conseguindo subir de cargo, por quê? Porque a pessoa pegava e ela, não, isso daí não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não tenho condição de fazer isso. E numa oportunidade que já tinham dado várias oportunidades para essa pessoa, e aí quando ela decidiu pegar, ela super saiu bem. Isso não quer dizer que não teve dificuldade. Ela só deixou o medo dela de enfrentar aí essa dificuldade de lado. Então a gente precisa começar a dar uma olhada também. Quantas coisas que a gente já entra fechado, né? Se a gente já entra fechado, não tem como a gente mudar, não tem como a gente enfrentar mesmo, né? Não tem. E se a gente já entra fechado, a gente só vai encontrar motivos, na verdade, para desdenhar e não para aproveitar. E às vezes que nem na quarentena agora, né? As pessoas estão com bastante tempo. Muitas pessoas estão afastadas, né? Foram suspensas do trabalho, teve redução de carga horária. E tem muitas oportunidades aí de você adquirir conhecimento, né, nessa fase. E as pessoas realmente elas estão bem resistentes a adquirir, né, conhecimento. Inclusive, eu acompanho um mentor e ele falou, ele mandou um vídeo, né, ele fez um vídeo essa semana, ele mandou no grupo que eu acompanho. E aí ele fala, né, que quanto mais as pessoas, quanto mais tempo elas têm, mais elas preferem ficar ociosas do que investir em conhecimento, sendo que agora a gente está tendo uma oportunidade que as pessoas, né, esses mentores, esses professores, esses treinadores, né, estão disponibilizando seus cursos gratuitamente, e realmente são cursos muito caros, que nem a Mi falou, a gente paga caríssimo às vezes em curso, e estão disponibilizando aí gratuitamente, as pessoas não estão fazendo, né? E realmente é aquela ociosidade, né? E tem uma frase de um, não vou lembrar o nome do filme agora, mas a frase do filme eu carrego comigo. Não é importante a gente ser forte, mas se sentir forte. Né? O sentimento de realmente você falar, não, eu consigo sentir segurança em mim. E esse fortalecimento, essa segurança, ela vem do conhecimento, né? Antes de qualquer coisa, você precisa adquirir o conhecimento, você precisa saber, né, como você funciona, né, quais são as questões que você precisa resolver em você, quais são os sentimentos que você precisa trabalhar.
tudo isso, não adianta um terapeuta chegar para você, a gente chegar para a pessoa e falar, ó, você vai mudar isso, aquilo. Não, se a pessoa não tiver, né, se a gente não ajudar a pessoa a entender aquilo, a ter o conhecimento daquela questão, porque a gente trabalha, né, todo ser humano quer entender o que está acontecendo, quer entender por que que eu vou fazer aquilo, ele quer entender. Então, se a pessoa não adquirir o conhecimento, não ir atrás do conteúdo, ela nunca vai querer se mexer, porque para ela está ali patinando, ela está ali no sofrimento, muitas vezes a pessoa nem percebe que está nesse sofrimento todo, né? Mas percebe a vida do outro que está indo para frente, não percebe que ele está nesse sofrimento, mas quer a vida que o outro tem, porque a vida do outro ele considera que é boa e não a dele. Uma outra coisa também que eu acho bacana é a gente começar a assumir mais as responsabilidades, né, sobre a nossa vida, sobre as coisas que nos acontecem, porque tem pessoas aí que acabam ficando muito tempo no mesmo problema, né? Às vezes a vida inteira. Às vezes muda os personagens, mas a situação é a mesma. A gente já falou isso em outros programas também, mas é o que acontece. Por quê? Porque as pessoas, elas não se responsabilizam. Aí entra naquilo que a Lu também já falou, né? Nesse programa aqui. A gente culpa o outro, a gente foge, né, da dificuldade do problema, a gente não enfrenta. Então, essa responsabilidade, a gente realmente olhar e falar assim, o que eu tenho para fazer com isso, né? Qual que é o meu aprendizado nessa situação? Onde eu posso crescer com isso? Será que eu tenho que desenvolver uma nova habilidade? Será que eu tenho que aprender a fazer uma coisa nova? Será que eu tenho que ser mais humilde, pedir desculpas? O que eu tenho que fazer? Né? Porque às vezes uma situação, um desafio, um problema, ele se resolve tão fácil e a gente que fica colocando lá pilha, né, lenha na fogueira, coisa que nem precisava. Então, acho que essa responsabilidade é uma coisa que poucas pessoas fazem da forma correta, mas faz toda a diferença na nossa vida. E a gente percebe também, né, muitas pessoas resistindo, não aceitando a situação que está sendo imposta para ela, né? Aí brigando, resistindo, então aceitar a situação, ver o que essa situação está te trazendo de novo, né? Às vezes a gente resiste tanto ir para a vida porque a gente não aceita que a gente está em desenvolvimento e que a gente precisa sim de desafios. E aí a gente fica ali resistindo ir para a vida. E esse resistir ir para a vida faz com que a gente fica toda hora andando em círculos, isso que a Mi falou, né? Repetindo a situação. Então, aceitar muitas vezes é difícil a gente aceitar, principalmente se a gente considera que a situação é ruim, né? A gente está passando por um desafio e a situação é mesmo uma situação que desperta muitas emoções na gente, ruim, né? Tristeza, às vezes desperta raiva, mas aceitar o que aquela situação veio te oferecer, né? Quais experiências que ela veio te trazer, o que você precisa mudar. Muitas vezes, essa imaturidade que a gente está falando aqui, que a gente tem ainda o emocional muito imaturo, muitas vezes essa situação veio para desenvolver o nosso emocional, para empurrar a gente para frente, para empurrar a gente para a vida. E a gente não está se permitindo viver a experiência. A gente está parado, estacionado, bloqueado, resistente ali. Às vezes a gente tem medo até de fazer uma viagem, né? Às vezes alguém convida a gente para fazer uma viagem e a gente resiste a essa viagem. Por quê? Porque esse emocional muito imaturo, aí tem medo de tudo e a gente não vive a experiência, né? E a gente tem que aceitar mais, a gente tem que estar mais aberto, que nem a Mi falou, né, no bloco anterior, a gente tem que estar aberto à situação, porque só a gente, só esse comportamento de aceitar e estar aberto vai fazer a gente mudar o ângulo, né? Mudar o olhar para aquela situação. E aí a gente vai ver oportunidades e muitas vezes essa oportunidade a gente precisa desenvolver alguma coisa para passar para o próximo nível. É como se fosse um jogo de videogame. São fases.
É isso aí. A vida é isso, a vida é aprendizado, a vida é crescimento. E a gente tem que estar disposto aí a encarar o que tiver pela frente. Bom, a gente já está encerrando aqui o programa de hoje, né? Quem está aí acompanhando a gente na fanpage da Rádio Valinhos, deixa a sua curtida, o seu comentário e compartilha aí para que mais pessoas possam assistir o nosso conteúdo. Eu já me despeço aqui de todos vocês, um excelente final de semana, gratidão por estarem com a gente. Passo a bola para a Lu. Lu, beijão. Outro. Bom, gente, tchau para vocês, ótimo final de semana. Estamos finalizando mais um programa Café com Autoconhecimento. Conto com vocês no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Como me falou, estou repetindo, reforçando aqui, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque é isso que a gente, né, voluntariamente está fazendo na rádio, né, levando, né, adquirindo informação e levando aí para tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana, fica com Deus e até o próximo sábado. Tchau, Mi. Tchau, tchau, gente. Tchau, Lu. Beijo.